Do Senhor Jesus, amém? Bendito seja o Senhor, aleluia, porque verdadeiramente não fomos nós que escolheu o Senhor, mas Ele nos escolheu, aleluia, e o Senhor Ele nos nomeou, bendito seja o nome de Jesus. Eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, apenas no versículo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 4, em nome de Jesus. Quem achou diz amém. Quem não achou, misericórdia. Amém, creio que todos acharam. A palavra do Senhor, ela é poderosa, aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Senhor maravilhoso, Pai santo, Pai querido, Senhor, graças te damos pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua provisão, Senhor, pelo teu carinho, pelo teu afago. Estamos aqui, Senhor, para te agradecer. Viemos aqui, Senhor, te adorar na beleza da tua santidade. Verdadeiramente nós não precisamos de mais nada, porque o Senhor já tem feito tudo por nós. O Senhor já tem nos dado o melhor. A tua santa palavra possa, Senhor, nesta noite fortalecer mais e mais e edificar a tua igreja, para que vá e pregue e anuncie o teu evangelho. Graças te damos, Senhor, porque quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Desde já te agradeço, convicto que não sairei daqui da mesma forma que entrei, mas eu sairei daqui alegre, regozijado, feliz, aleluia, porque a tua palavra, ela é verdade. Desde já te agradecemos pela rica oportunidade, que o Senhor possa estar abençoando o anjo da igreja, toda a sua casa, que o Senhor possa estar abençoando a sua igreja, o bairro, em nome de Jesus, e toda a terra. Desde já te agradecemos, e quem crê diz amém. Aleluia, palavra tremenda, aquilo que o Espírito Santo me colocou no coração, eu vou deixar para a igreja. Palavra essa, irmãos, que já arde no meu coração. Nós abrimos a santa palavra no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus, segundo escreveu Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, que nós conhecemos na Bíblia como publicano. Publicano é todo aquele que cobrava o imposto ao povo hebreu para entregar ao Império Romano. Então, esse homem que foi usado pelo Espírito Santo para escrever esse evangelho, ele era um publicano. E quando nós vamos ver quem eram os publicanos, eram pessoas que não eram bem vistas pela sociedade, pelo povo de Israel. Porque o publicano, ele cobrava tributo de forma, podemos dizer, na Receita Federal da época, exorbitante. E o povo tinha que pagar aquele tributo, tinha que pagar aquele imposto devido a Roma. Mas mesmo Mateus sendo um cobrador de impostos, mesmo ele trabalhando do ponto de vista contemporâneo na Receita, ele foi chamado pelo Senhor, aleluia.
Nós vemos que assim como o Senhor chamou Pedro, pescador, chamou André, Felipe, Tiago, Ele também chama aqueles que têm outros níveis, outras atividades sociais, como chamou também Lucas, que era doutor, que era médico. Quando nós vemos esse evangelho escrito por Mateus, é um evangelho conhecido como sinótico. E a igreja pode até perguntar o que significa sinótico. Quando nós vamos estudar a palavra do Senhor, nós vemos que dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os 3 são sinóticos, menos João. Mas Mateus, Marcos e Lucas, eles são sinóticos, por quê? Porque a palavra sinótico significa a mesma visão. Mateus, Marcos e Lucas, eles se propuseram a falar da vida do Senhor Jesus, do Messias, desde o nascimento até a ressurreição, até a morte e cruz. Mas o evangelho que nós estamos aqui lendo, Mateus, ele faz muitas citações do Antigo Testamento. E essas citações do Antigo Testamento testificam que o Messias viria, o Salvador, o Redentor, aquele que salvaria o povo da escravidão, da opressão. Então Mateus, ele testifica isso. Ele faz muitas referências ao Antigo Testamento. E quando nós se detemos agora no texto de Mateus capítulo 4, aleluias, nós vemos que antes de Mateus falar essas palavras, em Mateus 4,4, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Nós vemos que esse contexto aqui era o contexto do deserto, era o contexto que Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus para ser tentado. Mas antes do Senhor ser conduzido para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, nós vemos que ele estava num lugar chamado Galileia. E o Senhor da Galileia, ele se dirigiu para um lugar chamado Jordão. E a igreja, os irmãos conhecem um rio chamado Rio Jordão. E quando o Senhor se aproximava do rio Jordão, aquele profeta, João Batista, aquele que Deus levantou para preparar o caminho do Messias, o último profeta, João Batista, quando ele avistou o Senhor, lá em João 1,29, ele declarou: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o Senhor, quando ia se aproximando do rio Jordão, nós vemos que João Batista, ele começa a exclamar: eu não sou digno nem de desatar as alparcas, as sandálias dos pés. Eu é que devo ser batizado por ele. Mas mesmo assim, ele foi obediente. Ele batizou Jesus para que a promessa do Senhor se cumprisse. Porque o Senhor Jesus, ele cumpriu toda a lei, aleluia. Que palavra tremenda. E a partir do momento que João Batista batizou o Senhor Jesus, o Messias, a palavra do Senhor diz que ao sair das águas, os céus se abriram, bendito seja teu nome. E como em forma de pomba, o Espírito Santo de Deus descia sobre ele, bendito seja teu nome. E uma voz se ouvia do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, bendito seja o nome do Senhor. O próprio Deus, aleluia, o Elohim, ele testificou: este é o meu filho amado, aleluia. Esse é aquele que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Da semente da mulher sairá um. E foi Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que tem a chave da morte e do inferno, que tem toda a autoridade e todo o poder.
Aquele que em Romanos o apóstolo Paulo em cartas e epístola testifica, Romanos 11:36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, bendito seja teu nome. Esse é o Jesus do qual nós estamos recebendo agora nesse momento a palavra. E esse Jesus que estamos agora recebendo essa palavra em Mateus 4:4, ele declarou, acompanhe na Bíblia, irmãos, Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Diante desse versículo, igreja, o Espírito Santo, ele me deu um tema, mas o tema ele só veio quando eu meditei, quando eu li a palavra, porque todo tema ele tem que vir da Bíblia, ele tem que ser 100% cristocêntrico, ele tem que ser ortodoxo, ele tem que ser íntegro, ele tem que ser fiel à palavra. E o Espírito Santo dessa palavra me deu um tema: a palavra de Deus nos alimenta. Nós vemos que o texto base, João 4:4, Jesus diz: não só de pão viverá o homem. Então nós paramos aqui nessa primeira frase, não só de pão viverá o homem. Significa dizer, se João, se Maria passar um dia sem comer o pão, nem na manhã, nem à tarde, nem à noite, segundo dia, terceiro dia, o que é que vai acontecer, igreja? Segundo a ciência, vai entrar em colapso, ou seja, fisiologicamente vai adoecer, vai ter uma estafa. E essa estafa ela pode somatizar do fisiológico para o emocional, ou vice-versa, psicossomático. Porque não só de pão. E o Senhor continua: mas de toda palavra que procede da vida de Deus. Ou seja, se a humanidade viver se alimentando só de pão, ela não vive, ela vegeta. Ela é o que nós conhecemos na ficção como morto-vivo, como zumbis. Ela vive movida pela concupiscência, movidos pelo desejo da carne, de querer, de ter, de ser. Não tem perspectiva, não tem princípios morais, não tem justiça, não tem amor, não tem mansidão, não tem benignidade, que é paciência. Então o Senhor, na sua infinita onisciência, sabedoria, Ele declara: não só de pão, mas de toda palavra que procede da vida de Deus. Que palavra tremenda o Senhor fala essa noite para mim e para a igreja. Palavra essa que ainda queima no meu coração. Palavra essa que diretamente, objetivamente diz para mim e para a igreja: se eu não me alimentar da palavra de Deus, eu não vivo, eu morro, eu adoeço, eu me enfraqueço. E nós vamos ver isso à luz da palavra. Aleluia. Nós vemos que verdadeiramente a palavra do Senhor é alimento. E nós vamos trabalhar 4 tópicos. O primeiro tópico: vemos que a palavra de Deus nos alimenta com o pão da vida eterna. Quem está dizendo não é o irmão Sérgio, mas a Bíblia, no subtópico primeiro, ela diz que a palavra de Deus nos alimenta com o pão da vida eterna. E a igreja pode perguntar: irmão, onde é que está isso na Bíblia? A palavra de Deus, a Bíblia, me alimenta com o pão da vida eterna. Onde é que está isso? Está lá em João 6,35. Jesus, ele declarou: eu sou o pão da vida. Aleluia. E Jesus prossegue: aquele que vem até mim, aquele que vai até Jesus, jamais terá fome. E aquele que crê, que acredita, que confia em Jesus, jamais terá sede. Aleluia.
Nós vemos que essa linguagem que Jesus está falando ali, irmãos, é uma linguagem que tem parte literal e tem parte figurada. A parte literal é que todo aquele que segue a Jesus, ele pode passar privações, pode ficar desempregado, pode passar na privação da doença, da cama, do enfermo, da enfermidade. Mas só que a palavra do Senhor declara no Salmo 37, 25, o que, igreja? Fui moço e já agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência padecer necessidade. A mulher de Deus pode passar pela prova do Senhor, aleluia. Senhor, eu estou desempregado. Senhor, eu estou doente, mas não vai faltar nada. Talvez não chegue na hora do desemprego, pastor, o queijo do reino, mas vai chegar o coalho. Aleluia. Talvez na hora do desemprego não chegue aquela picanha, mas vai chegar o acém, bem assadinho, uma bênção. Vai chegar aquele omelete de ovos, também é muito bom. Vai passar um pouco de privações, mas não vai mendigar. Aleluia. Então nós vemos essa confirmação na palavra. João 6,35, Jesus ele falando, ele diz, eu sou o pão da vida. Só que na dimensão espiritual, o que significa isso, igreja? Significa que a minha alma e a vossa alma, mesmo que nós venhamos a ser acorrentados, mesmo que nós venhamos a ser presos, torturados por amor do Evangelho, mesmo que nós venhamos até a padecer, mas só que a nossa alma ela vai estar alimentada, porque Jesus é o pão da vida. Essa é a dimensão espiritual. Jesus falou isso lá em João. Ele falou também em Mateus. Ele falou que é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em Jesus, ainda que venha a morrer, viverá. Ressuscitará naquele dia. Então nós vemos que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Verdadeiramente a palavra de Deus nos alimenta. Vemos ainda que a palavra de Deus nos alimenta contra o pecado. Então, se a palavra de Deus nos alimenta contra o pecado, significa dizer que quando eu estou me alimentando da palavra, o meu risco de eu cair na escravidão, ser escravo do pecado, vai diminuir. Porque nós vemos isso na santa palavra de Jesus. Nós vemos lá no Salmo 119. No Salmo 119, igreja, versículo 11. Nós vemos uma coisa tremenda, irmãos. O salmista falando: guardo no coração as tuas palavras, aleluia, para não pecar contra ti. Veja que coisa tremenda. Nós vemos claramente que a palavra de Deus nos alimenta contra o pecado. Palavra essa testificada, confirmada, aleluia, no Salmo 119, aleluia, em que, no versículo 11, o salmista diz: guardo a tua palavra no meu coração. Eita, que coisa tremenda. Significa dizer que, a partir do momento que o salmista está lendo a Bíblia, ele não só decorou, mas ele internalizou a dicção. O que é a dicção? Você lê, memoriza, e quando memoriza, gera gozo, alegria, prazer, desce para o coração, nunca mais esquece. A pior coisa é você ler uma coisa que você não está gostando. Vai entrar no ouvido, vai sair pelo outro. Não vai ser guardado intelectualmente, mentalmente. Mas só que o salmista no Salmo 119, versículo 11, ele diz: eu guardo, Senhor, a tua palavra no meu coração. Porque a tua palavra estando no meu coração, eu não vou pecar contra ti. Aleluia. Porque quando eu me inclinar para pecar, a tua palavra vai estar ardendo. Não, meu filho,
esse é caminho de morte, esse é caminho de ruína, esse é laço do diabo, esse é seta. Então a palavra do Senhor, ela não só nos anima, nos exorta, mas ela também nos disciplina e nos direciona para o caminho. Então o primeiro tópico, a palavra do Senhor nos alimenta com o pão da vida eterna. Significa dizer que quem serve a Jesus, quem se alimenta da palavra do Senhor, tem o pão da vida eterna. Em João 15, versículo 7, Jesus ele falou isso. Ele falou: se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, me pedireis o que quiseres, e vos será feito. Agora entendam, o Senhor Jesus ele disse: me pedirão o que quiserem, e vos será feito. Por quê? Porque quando as palavras do Senhor estão no coração do homem e da mulher, a gente só vai pedir a Ele segundo a sua palavra. Nós não vamos pedir ao Senhor segundo a nossa vaidade, segundo ao nosso ego, ao nosso egocentrismo. Eu quero um carro, não. O cristão servo de Deus não precisa pedir isso. Essas coisas vão vir naturalmente. Nós vemos que enquanto os amados do Senhor dormem, o Senhor vos alimenta, vos farta, vos abençoa. Que coisa tremenda. Então nós aprendemos vemos que a palavra de Deus nos alimenta com o pão da vida. Quem tem Jesus tem o pão da vida. Nós vemos que a palavra do Senhor também nos alimenta contra o pecado. Porque o pecado ele vem, mas a palavra, como fala lá em Efésios capítulo 6, ela é como uma redoma, como um escudo. E ela nos guarda, aleluia. Ela nos protege, bendito seja teu nome. Mas nós vemos também que a palavra do Senhor não só nos alimenta com o pão da vida, nem só nos alimenta contra o pecado, mas a palavra do Senhor nos alimenta, com santidade e com verdade. Alguém pode até se levantar e dizer: irmão, eu estou lendo e meditando todo dia na palavra do Senhor. Então verdadeiramente está se alimentando, está sendo nutrido de quê? De santidade e de verdade. Santidade, porque todo aquele que se alimenta da palavra do Senhor, primeiramente, santidade é separado. O Senhor separa. Como o Senhor falou em parábola, o Senhor vai fazer a separação naquele dia do joio e do trigo. É como, fazendo uma analogia, é como a dona de casa, quando vai preparar o almoço, aquela refeição, o que é que ela faz? Ela coloca sobre a mesa o feijão, e dentre aqueles milhares, centenas de milhares de feijões, ou dezenas de milhares, ela começa a separar os bons dos ruins. Então nós vemos que o Senhor, através da sua palavra, Ele nos alimenta com santidade e com verdade. Aleluia. Palavra essa que o próprio Senhor Jesus, Ele falou para a igreja, no capítulo 17, versículo 17. O Senhor Jesus, Ele rogando, orando ao Pai, Ele declarou: Senhor meu Deus, santifica-os na tua verdade. Aleluia. A tua palavra é a verdade. Entenda, igreja, o que a palavra está dizendo em João 17, 17. O Senhor Jesus, Ele declara, clamando, rogando: Senhor, santifica-os, que eles venham a ser um povo separado, um povo que vive em santidade, um povo que viva em obediência, um povo que ande em retidão, um povo que tenha amor, alegria no coração. Isso é ser separado em santidade. E o Senhor continua: a tua palavra é a verdade. Significa dizer que a palavra, ela nos alimenta
com a sua justiça, com a sua santidade, com a sua verdade. Mas a palavra do Senhor, ela não só nos alimenta com o pão da vida, nos alimenta com o pão da vida. A palavra de Deus não só nos alimenta contra o pecado. A palavra do Senhor também não só nos alimenta com a santidade e com a verdade. Mas a palavra de Deus, nós vemos, ela também nos alimenta, irmãos, com o poder de Deus para quem crê. É uma coisa tão simples, é uma coisa tão objetiva, não tem mistério. A palavra de Deus também nos alimenta com o poder de Deus para quem crê. Então nós vemos que tem um condicionamento. Em João 3,16 nós vemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Condicionamento. O amor de Deus é incondicional, é para todos. Porém, o Senhor, ele é ético. O Senhor, ele respeita o meu e o teu direito. Ele amou o mundo, mas é para quem quer. É para quem obedece. É para quem crê. O Senhor, ele não é um ditador autoritarista, não. Totalitário, não. Ele poderia muito bem com o seu poder e dizer, todo mundo vai me servir. Mas ele não é assim. Ele é amor. Ele é humildade. Ele é manso. Ele é justo. Aleluia. E com esse amor e com essa justiça, o Senhor declara na sua santa palavra, aleluia. É para quem crê. Não é obrigado. Estamos aqui porque nós cremos. Estamos aqui porque nós obedecemos. Nós vemos isso lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo declarou: não me envergonho do evangelho. Pode até haver crentes, nessa igreja eu acredito que não. Mas pode até haver crentes imaturos. O crente imaturo, ele é crente na igreja, às vezes é crente até em casa, mas quando vai para a faculdade ele deixa de ser crente. Ele é o crente 007, ninguém sabe. Ele é o crente da KGB, agente da inteligência russa, ninguém sabe que ele é. Eu conheci pessoas assim na academia, 5, 6 anos lá, no último dia de formatura descobri, não sei nem como. A senhora é crente? Sou. Irmã, 6 anos. Ou seja, 007. Tem vergonha. Isso não é prudência. Prudência é outra coisa. Prudência é cautela. É humildade, sabedoria, é ponderar. Agora, esconder que serve ao Senhor é covardia, é vergonha. E em Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo declara: eu não me envergonho do evangelho. Por que ele não se envergonha, igreja? Porque o evangelho do Senhor é salvação para todo aquele que nele crê. Que coisa! Então não é palavra do irmão Sérgio de forma nenhuma. Eu não tenho nada de bom para ninguém, irmãos. Mas a palavra de Deus tem tudo de bom para mim e para vocês. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, é só crer, aleluia. E aquele que crê, o que é que acontece, igreja? Recebe poder, recebe unção. Mas o poder e a unção que recebe não é mérito humano, não, é do Senhor. A unção que está sobre a vida do anjo da igreja, dos irmãos e das irmãs, é de Jesus, é dom de Deus. Então nós vemos que a palavra de Deus nos alimenta com poder, é promessa. Romanos capítulo 10, versículo 13, fala para a igreja nessa noite: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, o que é que acontece, igreja? Será salvo. Todo aquele que invocar, aquele que invoca se humilha,
Aquele que invoca, confessa que é limitado, que é pecador. Aquele que invoca, obedece. Então lá em Romanos capítulo 10, versículo 13, nós vemos essa palavra: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é uma obrigação, é para quem crê. É para quem tem o coração quebrantado, contrito, aleluia. Não desprezará o Senhor. Então nós vemos, igreja, que a palavra do Senhor, ela nos alimenta com Jesus, com o pão da vida. A palavra do Senhor nos alimenta contra o pecado, aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 17, declara: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então eu creio que a igreja do Senhor todo dia está pegando a espada do Espírito, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E lá em Efésios 6,17 declara que a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, ela vai nos ajudar contra os dardos inflamados do maligno, do diabo. Então nós vemos que a palavra de Deus nos alimenta com o poder de Deus, mas é para quem crê. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, lá no comecinho da carta aos Coríntios 1,18, o apóstolo Paulo, falando na sua carta para o povo, ele declara: o evangelho do Senhor é loucura para os que perecem. E nós vemos isso em pleno século 21. Se qualquer irmão da igreja pegar a Bíblia e for para a mídia, vão rir de você, vão zombar. Vão querer até equiparar a palavra a um livro de filosofia. Eles vão chamar os cristãos de loucos. Mas a igreja não deve se escandalizar, porque já está dito na palavra. 1 Coríntios 1,18. Porque para os que perecem o evangelho é o quê? Loucura. Mas para a igreja que é salva pelo sangue de Jesus, é poder de Deus para a salvação. Mas para nós que somos salvos, é poder. Aleluia. É esse poder que tem sustentado o pastor. 30 anos de evangelho, pastor? 30 anos, irmãos. Aí eu pergunto à igreja: 30 anos sendo pecador, mas sendo um pecador redimido. E eu tenho certeza que foi 30 anos constantes, abundantes. É diferente daquele que não serve a Jesus. Está na igreja, mas não é constante. Está um mês na igreja, está um ano na igreja, depois está fora da igreja. Está no galo pulando, está bebendo no bar, depois volta para a igreja, depois se afasta, depois volta. Inconstância. Mas aqueles que são alimentados pelo poder de Deus, a gente vê o pastor, 30 anos, constantes, sempre abundante, a dirigente, os diáconos aqui, a igreja aqui sentada, é ano após ano glorificando, rendendo honra e glórias, aleluia. E para encerrar, nós vemos que a palavra de Deus, em Mateus 24:35, Jesus deixou uma coisa tremenda para fortalecer o meu e o teu coração. Em Mateus 24:35, Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor permanecerá para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, a igreja já sabe. Quem é a palavra de Deus? Jesus é a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1. Ele é o verbo, aleluia. O Salmo 119, versículo 115, o que é que declara? Declara que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés. Aquele que se alimenta da palavra do Senhor não tropeça, não cai em buraco, não pisa em espinhos, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. É uma palavra figurada,
Está dizendo que, do ponto de vista figurado, aquele que tem a palavra do Senhor, os seus caminhos são aplanados. Mesmo sendo estreito o caminho, mas é caminho de vida, é caminho de bênção, é caminho de vitória, porque o alvo é Cristo. E o salmista continua no Salmo 119, 105. A tua palavra é luz para os meus caminhos. Que palavra tremenda! A palavra do Senhor é luz. Significa dizer que aquele que se alimenta da palavra do Senhor não anda em trevas, anda em novidade de vida. Aqueles que andam na luz da palavra do Senhor não anda com transtorno bipolar. Tem dia que está dando glória, tem dia que está amaldiçoando, tem dia que fala com o irmão a graça e a paz, tem outro dia que fecha a cara. Não. Aquele que é alimentado e nutrido pela palavra de Deus anda em novidade de vida todos os dias, porque verdadeiramente nós vemos que a palavra de Deus nos alimenta com o pão da vida eterna, que é Jesus, João 6,35. Nós vemos ainda que verdadeiramente a palavra de Deus nos alimenta contra o pecado. Se a palavra de Deus nos alimenta contra o pecado, então a igreja ela não erra. Mateus 22, 29, Jesus falou: errais, não conhecendo a palavra de Deus e nem o seu poder. Então nós ainda vemos que a palavra de Deus, ela não só nos alimenta com o pão da vida, contra o pecado, mas ela nos alimenta com santidade e com verdade. Ou seja, aquele que é alimentado pela palavra de Deus tem convicção que a palavra de Deus é verdadeira. E por último, a palavra de Deus ainda nos alimenta com o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E quem crê diz amém. A palavra está com os da igreja.